Fala, gente linda! Tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso projeto, a Constituição Comentada, artigo por artigo, nesse vídeo nós vamos conversar sobre o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da nossa Constituição. O artigo 2º da nossa Constituição assim estabelece: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu gostaria de ler novamente, mas destacando duas palavrinhas desse texto. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Já é sabido por nós que nós adotamos uma tripartição de poderes, ou seja, no Brasil nós adotamos 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Só um parêntese, o Brasil já, por ser muito criativo, houve uma época, na época do Império, adotando 4 poderes. Além do executivo, legislativo e judiciário, havia um poder que era chamado de poder moderador, que era o poder do imperador, que estava acima da tripartição. Bem, hoje adotamos a tripartição: legislativo, executivo e judiciário. Eu pedi que você destacasse duas palavrinhas daqui. São poderes independentes, mas também são poderes harmônicos. Independente porque cada poder possui sua função típica. Harmônico porque atipicamente um poder poderia exercer a função do outro. Função típica é a função preponderante do poder. Função típica é a função precípua, função principal, é a função que de fato identifica aquele poder. Por exemplo, se eu falo em legislar, logo de pronto tu vai pensar em poder legislativo. Se eu falo em executar, logo de cara tu vai pensar no poder executivo. Se eu falo julgar, lógico que tu vai pensar no poder judiciário. Mas isso porque essa é a função típica do poder, a função que identifica. Função típica não é função exclusiva, é função principal, função precípua, função identificadora. Tanto é assim que um poder poderia exercer a função do outro de forma atípica, de forma harmônica. Por exemplo, quando o Senado Federal julga o presidente da República em um crime de responsabilidade, naquele momento o Senado, poder legislativo, está julgando. Ele está exercendo uma função atípica, já que julgar é a função típica do Poder Judiciário. Quando, por exemplo, o presidente da República ele adota uma medida provisória ou elabora uma lei delegada, naquele momento o presidente, que é executivo, estaria legislando, exercendo, portanto, uma função atípica. Tudo isso acontece entre essa harmonia, apesar da independência dos poderes, graças a uma teoria bem adotada aqui no Brasil, que é a teoria dos freios e contrapesos, ou também chamada de teoria do check and balance, tá? Check and balance. Pesos e contrapesos, para se trazer uma harmonia. Nenhum poder é uma ilha isolada em si mesmo. Assim, atipicamente, um poder poderia exercer de forma, mais uma vez, atípica a função dos demais. Espero que você tenha gostado demais dessa dica e vai acompanhando os vídeos, marca os amigos, chama a galera, chama a geral, porque agora que estamos no artigo 2º, temos muitos vídeos aí pela frente. Beijo, até o nosso próximo encontro.